Bhagavad Gita, por Paramahansa Yogananda, capítulo 27, parte 3. Como transcender os três gunas. 14:17. A sabedoria brota de Sattva, a cobiça e a avareza de Rajas, e a treva da ignorância espiritual de Tamas. Convém entender que, embora cada pessoa seja única, as qualidades que manifesta são universais. A letra de uma canção sentimental muito em voga há alguns anos no Ocidente conseguiu, a seu modo, expressar uma verdade eterna. Nunca, nunca haverá outra como você. Mas convém igualmente entender que o você, a personalidade que a canção incensava, nada tinha a ver com o você verdadeiramente eterno. As qualidades algunas não pertencem a ninguém, são apenas manifestações de Prakriti e podem aderir a qualquer um, parecendo por algum tempo defini-lo. A sabedoria de Sattva às vezes se transforma na mesma pessoa, na cobiça e avareza típicas de Rajas, ou na ignorância crassa que caracteriza Tamas. Nenhuma qualidade é ou pode ser propriedade desta ou daquela pessoa e nunca as define. Os gunas só residem em alguém temporariamente. Diríamos que são viandantes eternos. Toda qualidade que o ser humano manifesta pode ser ampliada, diminuída ou eliminada, por exemplo, mas por completo, mas nunca, de forma alguma, se identificará com o que ele é no íntimo. E a pergunta que não quer calar: quem é ele, de fato, no íntimo? Satchidananda, de certo. A guerra de Kurukshetra e o conselho de Krishna a Arjuna para lutar fundam-se nessa verdade eterna. Do lado dos Pandavas, trata-se de uma luta contra qualidades que não podem nunca, em caso algum, são universais e eternas, ser derrotadas, porquanto não se identificam com ninguém. Do lado dos Kauravas, é o esforço para proteger um território arrebatado falaciosamente e mantido sem consideração pelo bem-estar do povo. Quando a cobiça e a avareza se transmudam em sabedoria, são de certo modo derrotados, embora nada se perca. A transformação fez uso dos mesmos materiais, energia e consciência, e apenas os vestiu com novas roupas. Assim, as melhores pessoas se vivem de maneira errada, vão aos poucos adquirindo atributos ruins. As piores, com o tempo, se vivem de maneira certa, vão adquirindo atributos bons. Os gunas ou qualidades são em si abstrações. A pessoa que atacam, agridem ou abençoam é bem real, portanto mais permanente. Mas essa pessoa também age, obviamente, como um ator onírico no drama cósmico. Sua existência, sob a forma de ego, não dura na eternidade, exceto como lembrança que subsiste mesmo depois da união final com Deus. Nada é permanente, nada se define com respeito a uma qualidade qualquer. O que o Gita diz aqui é que os gunas podem ser manipulados. Se você agir de determinada maneira, atrairá o guna correspondente a esse tipo de atividade. Se agir de outra, atrairá outro. Quanto menos permitir a seu ego identificar-se com uma qualidade, mais conseguirá atrair as que deseja manifestar, aprendendo assim a comportar-se adequadamente sob quaisquer circunstâncias. Se quer ser feliz, procure aprimorar as qualidades sáttvicas. Lembre-se, nenhuma qualidade é você. Você, no fundo, nunca muda e nunca se identifica com nada, muito menos com esse eu insignificante que é o ego. A felicidade, caso manifestemos vivendo uma vida sátvica, é real, embora não nos defina. Assim, ainda assim, deve inspirar-nos a almejar, para além da própria felicidade, a bem-aventurança inefável do espírito. De outro modo, se ficarmos satisfeitos com a situação em que estamos, falharemos de novo, devido a essa reafirmação do ego. A verdadeira alegria não está ligada a este pensamento mesquinho. Só podemos gozá-lo se houver liberdade perfeita. Não há possibilidade de retroagir do estado de libertação completa do ego. É um estado que sobrevém com a realização plena do eu. Há um método para transcender cada guna e também para cada pessoa, dependendo da mescla particular de qualidades que nela se manifestam. É inútil tentar banir as manifestações sombrias e crassas de Tamoguna. Elas não podem ser modificadas.
Cumpre suportá-las e aos poucos desgastá-las em contato com outras pessoas, tal qual sucede aos seixos sob constante fricção uns com os outros no fundo do rio. Só no outro extremo do espectro é que a transcendência se torna verdadeiramente possível, pois Rajoguna acaba por fazer as pessoas desejarem ser mais calmas, mais pacíficas e mais felizes consigo mesmas. Apenas pela prática a pessoa sabe a escala da evolução espiritual, aceitando o que é como a realidade do momento. O véu quase transparente que cobre a ilusão com o Sattva Guna pode, à maneira da metáfora empregada mais atrás no Gita, ser afastado como fumaça por um simples sopro. Uma breve meditação logo porá à mostra a chama brilhante da sabedoria por trás da cortina de fumo. Vemos aqui a importância de ter um guru autêntico. Só ele, com seu elevado grau de sabedoria e percepção nítida da natureza do discípulo, afora interesse em ajudá-lo a encontrar Deus, merece ser seguido pelo campo minado da ameaçadora mescla de qualidades que cada um de nós manifesta. Com a ajuda do Guru, você alcançará o patamar das plenas qualidades sáttvicas e saberá como ir além dele para libertar-se totalmente dos últimos resquícios da consciência egóica, mergulhando na consciência infinita. Estar em sintonia, mesmo que só mentalmente, com o Guru, ajudará você a ter melhor compreensão sempre que se vir na iminência de cometer um erro. Sentirá então um certo abalo nervoso nos sentimentos íntimos, quando por outro lado agir às direitas, pressentirá a aprovação tácita do Guru no fundo da alma. De novo percebemos a importância de ter um verdadeiro Guru para nos guiar no caminho espiritual. Poucas pessoas chegam a constatar essa necessidade, e em menor número ainda são aquelas que, após conseguir um mestre conspícuo, significando isso também ser aceitas por ele, têm fé suficiente para segui-lo sem tergiversar. A fé inabalável no Guru não é passiva e nem sinal de ignorância. Os discípulos com ela, abençoados, logo saem da prisão do ego para os céus, sem mácula da consciência divina. Nos anais da espiritualidade existem uns raros exemplos de obediência. Aqui devemos esclarecer que o verdadeiro Guru tudo faz para assegurar que a obediência do discípulo seja espontânea e inteligente, nunca cega ou submissa. Swami Shankara estava de pé na outra margem do rio, olhando para um de seus discípulos mais chegados. Meu Guru contou-me certa vez o que aconteceu. Lembro-me da expressão contida, do ligeiro movimento da mão e do tom de voz tranquilo com que me narrou essa parte da história. Shankara gritou amigavelmente para o discípulo: "Venha até aqui!" Qualquer pessoa olharia à volta em busca de um barco. Aquele discípulo, porém, logo pôs sem hesitar o pé na água. No mesmo instante, uma folha de lótus aflorou debaixo de seu pé e amparou-o. A cada passo, nova folha, de modo que o discípulo logo alcançou a margem oposta. Daí por diante, passou a ser conhecido por Padmapada, pés de lótus. Sadashiva já menciona nesse livro, tem também sua história. As duas revelam a obediência perfeita, tanto quanto a graça disseminada pelo Guru, jovem ainda e no ashram de seu mestre. Sadashiva destacava-se pelo brilho da conversa. Não raro, superava na discussão homens bem mais velhos do que ele. Certa feita, confundiu um ancião apontando os defeitos de seu raciocínio. O mestre perguntou-lhe com impaciência, ou assim parecia pelo tom de voz: "Quando é que você aprenderá a refrear a língua?" A tendência do discípulo a alardear seu brilho intelectual era uma manifestação não só de inteligência, mas também, o que é menos louvável, de apego ao ego. "Agora mesmo, mestre, se me abençoar", foi a resposta. Daí por diante, Sadashiva nunca mais pronunciou uma só palavra. Ficou conhecido como um Mauni, que jamais quebrava o silêncio. 14.18. Quem se apoia em Sattva sobe. Quem está mergulhado em Rajas permanece nas regiões do meio. Quem se afundou em Tamas desce para os centros espinais inferiores. Já falamos sobre os gunas relativamente à direção da energia e da consciência na espinha. Em yoga, a energia flui para dentro. Nas pessoas que vivem segundo a consciência egóica, cheias de desejos e apegos, o fluxo de energia é para fora. A consciência das pessoas sáttvicas, focalizada mais no ponto entre as sobrancelhas,
lóbulo frontal do cérebro, volte-se mais para a clareza do intelecto e da compreensão. A das pessoas rajásicas, concentrada primordialmente nas emoções, é governada por gostos e aversões, esperanças e desapontamentos, ambições e fracassos devastadores. A das pessoas tamásicas, ligada aos 3 chakras inferiores, ocupa-se exageradamente de satisfações e recompensas físicas, crueldade, libertinagem desbragada, embriaguez e vocação para contar mentiras com o único propósito de confundir. 14.19. O vidente que não vislumbra no universo outro elemento ativo senão as 3 gunas, ou seja, que considera a ação humana motivada pelos gunas e não pela escolha individual, e sabe que a consciência imóvel é superior a elas, esse adere ao meu ser. 14.20. Depois de transcender as 3 qualidades da natureza, causa da encarnação, o homem se livra da angústia provocada pelo nascimento, velhice e morte, para em seguida alcançar a imortalidade. 14.21. Arjuna perguntou: que sinais distinguem aquele que transcendeu os 3 gunas? De que maneira se comporta? Por que meios revela sua transcendência? 14.22. O Senhor abençoado respondeu: ó Pandava Arjuna, ele nem apetece nem desdenha as manifestações dos gunas, seja isso iluminação, atividade incessante ou ignorância crassa. 14.23. Despreocupado, indiferente a toda expressão das qualidades, vendo-as ativas no universo inteiro, permanece sereno e concentrado no eu. 14.24. Nunca afetado pessoalmente nem pela alegria nem pela dor, elogio ou censura, valorizando de igual modo o barro, a pedra e o ouro, pouco se lhe dá que os outros o tratem bem ou mal. 14.25. Alheio ao galardão e à desonra, tratado por igual a amigo ou inimigo, livre de ambições pessoais, eis a marca daquele que transcendeu as 3 qualidades da natureza. 14.26. O homem que me serve com amor e devoção inabaláveis transcende os gunas e capacita-se a ser um com Brahma. 14.27. Pois eu sou o alicerce de tudo quanto há, o Brahman imperecível em quem reside a lei eterna e a bem-aventurança, enfim. Krishna fala de si mesmo como pessoa. Ora, como pode uma pessoa ser o alicerce, ou como preferem algumas a morada, do Brahman infinito? Certamente, apenas no sentido de que o devoto percebe o divino primeiro através do Guru, como por uma vidraça, de início pessoal, depois impessoal. Aqui termina o 14º capítulo intitulado Como Transcender os 3 Gunas, os Upanishads do Sagrado Bhagavad Gita, o diálogo em que Sri Krishna e Arjuna debatem sobre yoga e a ciência da realização em Deus.